Bem-vindos à Biblioteca da Meia-Noite. Meu nome é Julia Molina e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a série The Others, da Annie Bishop. Vamos nessa? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre The Others, da Annie Bishop. É um vídeo que eu tô prometendo pra vocês desde o primeiro dia do canal. E dado o nosso contexto atual, acho que é uma série muito pertinente para ser comentada. Infelizmente ela não foi traduzida ainda para o Brasil, mas esperamos, né, sempre torcendo para que alguma editora se interesse e traga esse livro para cá. É uma série de 5 livros, então eu vou dividir o vídeo em 2 partes. A primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre o contexto do livro, né, vou explicar o mundo onde a história, que é a segunda parte do vídeo, está inserida. Mas eu gravei um vídeo super longo explicando o mundo dos outros e eu acho que ficou meio confuso. E quem pode explicar melhor o mundo, né, criado pela Annie é a própria Annie. Então eu vou ler rapidinho uma tradução que eu fiz da breve história do mundo, né, que ela coloca no começo do livro. Não tem spoiler, é só pra explicar e depois eu faço um pouquinho, eu comento um pouquinho sobre o que eu li, né, e sobre o mundo que a autora criou. Vamos lá? Então, há tempos atrás, Namid deu à luz a todos os tipos de vida, incluindo seres conhecidos como humanos. Ela deu aos humanos pedaços férteis de si mesma, e deu também boa água. Entendendo a natureza humana e a natureza de seus outros filhos, Namid também deu a eles isolamento suficiente para que todas as suas crias tivessem uma chance de sobreviver e crescer. E assim aconteceu. Os humanos aprenderam a acender fogueiras e a construir abrigos. Eles aprenderam a cultivar a terra e levantar cidades. Construíram barcos e pescavam no Mediterrâneo e no Mar Negro. Eles procriaram e se espalharam por todo o seu espaço do mundo até chegarem aos lugares selvagens. Foi aí que descobriram que as outras criações de Namid já haviam conquistado o resto do mundo. Os outros olharam para os humanos e não enxergaram conquistadores. Eles enxergaram um novo tipo de carne. Guerras foram travadas para conquistarem os lugares selvagens. Às vezes, os seres humanos venciam e se espalhavam mais um pouco nesse mundo. Mas, frequentemente, pedaços da civilização desapareciam, e temerosos sobreviventes tentavam não se assustar com uivos que cortavam o silêncio da noite, ou quando alguém que saía da proteção das portas fortalecidas e das luzes acesas era encontrado no dia seguinte com sangue drenado. Séculos se passaram e os humanos construíram barcos maiores e cruzaram o Oceano Atlântico. Quando encontraram uma terra inexplorada, construíram uma pequena aldeia na costa. Mas então descobriram que essa nova terra também era dos terra indígena, os nativos da terra, os outros. Os terra indígena que comandavam o continente chamado Taisia ficaram enfurecidos quando os humanos cortaram as árvores e araram a terra que não era deles. Então, os outros comeram esses exploradores e aprenderam a forma dessa nova carne, como já fizeram no passado. A segunda leva de exploradores encontraram a aldeia abandonada e, como seus antecessores, tentaram marcar a terra como deles. Os outros comeram esses exploradores também. Já a terceira onda tinha um líder mais esperto do que seus antecessores. Ele ofereceu aos outros cobertores, pedaços de tecido e objetos brilhantes em troca de permissão para viverem nessa aldeia e uma quantidade de terra suficiente para terem plantações. Os outros acharam a troca justa e foram embora da fronteira das terras que os humanos podiam usar. Mais presentes foram trocados por permissão para caça e pesca. Esse acordo satisfazia os dois lados, mesmo que um dos lados encarava seus novos vizinhos com uma tolerância selvagem e o outro engolia o medo e garantia que seu povo estava seguro em suas casas quando a noite caía. Anos se passaram e mais colonos chegaram. Os humanos eram espertos, mas os outros também eram. Os humanos inventaram a eletricidade e o encanamento. Os outros controlavam os rios que geravam essa eletricidade e todos os lagos com água potável. Os humanos inventaram motor a vapor e centrais de aquecimento. Os outros controlavam o combustível necessário para fazer os motores e as centrais funcionarem. Humanos inventavam e manufaturavam produtos. Os outros controlavam todos os recursos naturais, assim decidindo o que faria ou não parte do mundo deles. Tiveram embates, claro, e alguns lugares se tornaram túmulos sombrios. Esses lugares finalmente deixaram claro ao governo humano que os terra indígenas mandavam na Taisia.
E nada além de um fim do mundo mudaria isso. Então chegamos nos tempos atuais. Pequenas vilas humanas existem em vastos territórios que pertencem aos outros. E em cidades maiores existem parques cercados, os courtyards, que são habitados por outros responsáveis por ficarem de olho nos moradores da cidade e se certificarem que os acordos entre eles e os humanos sejam cumpridos. Ainda existe uma tolerância com os dentes à mostra de um lado e o medo do que anda no escuro de outro. Mas, se os humanos forem cuidadosos, eles sobrevivem. Na maioria das vezes, eles sobrevivem. Então, esse é o mundo, né? Parece que os outros são meio filhos da puta, mas se vocês examinarem bem, é uma realidade paralela, né? A terceira onda de exploradores fez exatamente o que os portugueses fizeram aqui no Brasil, né? Deram cobertores, miçangas para os índios para poderem usar a terra, só que o índio foi um pouco mais inocente, né? Na verdade, ele não tinha tanta força para impedir, né, o que aconteceu. Mas, enfim, já os outros não, eles são seres primais, eles são predadores, então eles conseguem se impor nessa situação e mostrar quem é que manda para os humanos. Nesse clima, né, que existia uma tolerância com os dentes à mostra de um lado e um medo, mas também uma certa ganância para conquistar esses recursos naturais, meio que uma arrogância de os seres humanos serem melhores, a gente tem o enredo da história, que é a história da Meg. A Meg é uma humana, mas ela é uma Cassandra Sangue. Cassandra Sangres são meninas que conseguem ter visões do futuro quando elas se cortam. Só que nesse mundo, elas ficam meio que sob custódia de uma instituição e elas são vistas como mercadoria. Essa instituição, ela vende pedaços do corpo, né, das Cassandras para visões, né? Então, eles ganham dinheiro vendendo as visões das meninas. E eu digo vende pedaços do corpo porque cada corte e cada lugar é diferente. Então tem a zona que vale menos dinheiro, que seria os pulsos, mas a zona da jugular é mais valiosa porque é um lugar perigoso e normalmente vai sair mais sangue, então vai ser uma visão maior e mais completa. Enfim, a Meg, ela consegue fugir dessa instituição e sabe que vão correr atrás dela porque ela é uma mercadoria valiosa. Então, na sua fuga, ela acaba entrando meio que na zona desse courtyard de Lakeside, nesse parque cercado, né, que a autora menciona nessa breve história do mundo, e ela vê meio que um anúncio de uma vaga que os outros estão procurando uma pessoa que seja uma ponte entre eles e o resto dos humanos para receber mercadoria e as trocas que eles fazem, né, com a cidade. E ela vê aí uma chance de conseguir se proteger, porque nos cercados a lei humana não vale. Quem manda são os outros totalmente. Então a polícia não pode entrar no courtyard para pegar qualquer pessoa sem que os outros permitam. E normalmente eles não permitem porque eles não gostam da interferência humana. E a Meg, ela é uma pessoa muito boa, assim. Ela não conhece nada no mundo. Ela é super inocente porque ela viveu nessa instituição. Então tudo que ela aprendeu foram de vídeos, de imagens que a instituição meio que ensinava para ela conseguir ter uma visão, conseguir interpretar melhor as visões que ela tem. E então ela encontra com o Simon, pede um emprego. O Simon percebe essa áurea de inocência, né, que a Meg tem, mas ele é desconfiado. Ele sabe que os humanos são meio traiçoeiros, mas ele decide dar uma chance pra ela. Mesmo porque é importante frisar, tudo isso que eu tô falando é do comecinho do livro, não é spoiler, tá bom? Mas é importante frisar que todas as outras pessoas que se candidataram a esse emprego tinham uma segunda intenção, eram criminosos de verdade e tudo mais, queriam fugir da justiça humana. Então ele aceita a Meg, mas com o pé pra trás, porque ele não sabe muito bem
também como classificar ela, porque ela tem um cheiro diferente, né, por ser Cassandra Sangue, ele não sabe, ela não conta, mas ele é engraçado, que ele fala que ela tem cheiro de presa, mas não é presa, ele não tem vontade de comer ela, né, literalmente, tá, gente, não tô falando nada sexual, o livro tem pouquíssimo romance, mas é interessante porque a partir desse momento, o courtyard de Lakeside tem uma pessoa que realmente quer fazer o trabalho dela direito e quer entender, quer viver a vida. Então é muito legal porque a Meg chega em Lakeside e ela muda as relações dos outros com os humanos à sua volta. E é muito engraçado, porque assim, os outros não são humanos, né? Então eles se alimentam, eles são predadores, eles se alimentam de carne humana. É isso que no prólogo, nessa breve história do mundo, a autora fala. E eles têm uma política de serem diretos, eles são meio inocentes até, eles têm uma mentalidade mais animalesca. Então, eles não fazem as coisas pensando em puxar o tapete do outro mais pra frente. Eles não têm essa ganância, eles não querem poder. Eles vivem com o que o mundo dá pra eles. E se os humanos pisarem na bola, eles vão lá e retaliam, é olho por olho. E é isso, é a lei da selva. Mas eles acabam percebendo que a Meg não tem muita experiência com a vida, ela não... Então eles vão ensinando como ela tem que ser, então é muito engraçado, porque os lobos brincam com ela e até chamam ela meio que não de brinquedo, de uma forma pejorativa, mas eles brincam com ela de correrem atrás dela, mas eles não podem morder ela, porque ela é como se fosse um filhote que não tem dente ainda. Então eles tratam ela como se fosse parte, né, da raça deles, mas que é um ser que tem que ser protegido e ao mesmo tempo eles não sabem onde colocar ela no meio disso tudo, porque ela é muito diferente dos outros humanos que eles já tiveram contato. E daí as coisas vão apertando, né, porque tem uma pessoa muito poderosa que tá atrás da Meg. Ao mesmo tempo, os outros já estão super desconfiados dos humanos, porque teve um caçador que foi lá e matou um deles. Então, é bem... Assim, começa a ter uma tensão muito grande, porque tem a instituição atrás da Meg, tem a situação de que caçadores mataram um deles, e os humanos da Europa, né, desse mundo alternativo, eles não estão satisfeitos com a situação de que os outros têm um poder muito grande. Então eles vão lá e já começam a fazer coisas por trás do pano. Então tem toda uma movimentação política para eles meio que conquistarem essa terra. E, enfim, é muito, muito interessante. É muito interessante como a autora constrói toda essa narrativa. Tem seres, não são só lobos que se transformam em gente, não são só vampiros, não são só elementais, se bem que os elementais são bem legais, eles têm os cavalos deles, né, que na forma normal eles ficam como pôneis, então os pôneis, eles meio que têm os poderes dos nomes deles, então tem o tornado, o pônei tornado, ele vira um tornado quando ele tá na forma elemental dele. Enfim, é muito, muito interessante como a autora vai construindo a mitologia. E, enfim, é um livro que você vai querendo saber mais. Você quer saber o que a Tess é, você quer saber se os outros vão perceber o que os humanos estão tramando, se a Meg realmente vai conseguir encontrar um lugar pra ela. É muito legal. E, ao mesmo tempo também, dessa narrativa, tem os humanos que não estão querendo puxar o tapete dos outros, eles querem sobreviver, eles querem conseguir um ponto em comum com os outros para não serem comidos, né? Então tem a central de polícia de Lakeside que tá querendo ter um trabalho mais próximo com os outros, e a partir do relacionamento do Simon com a Meg, né, que o Simon é o chefe do courtyard e a Meg é essa ponte entre os dois mundos, as relações começam a mudar. Então é muito legal, é assim, fantástico, é uma leitura que te puxa, são livros grandes, mas são muito instigantes.
E é isso, não contém nenhum spoiler. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui o que vocês estão lendo nessa quarentena, como que estão as coisas aí. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, se compartilhem, sei lá, e se inscrevam no canal, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Beijos!